Estou de volta para a gravação do vídeo 6 de 30 da Saga de Rondônia, onde eu vou resolver 360 questões para garantir a sua aprovação. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas no estado da Bahia e também sou professor de Direito Constitucional e Notarial e Registral em todo o Brasil. Vamos lá? Querido, é o seguinte, vamos lá com mais 12 questões. São 12 questões por dia até nós chegarmos à questão de número 360. Hoje nós vamos fazer questões só de tabelionato de protesto. Meu querido, com aquele livrão aqui, ó, meu, todo rasgado. Olha só, querido, primeira questão, prova da EGEF, 4 questões que eu vou retirar, daquilo que foi apenas uma, mas eu analiso item por item, então considero questões. Olha só, sobre a desistência e sobre a sustação do protesto, julgue os 4 itens subsequentes. Vamos lá? Sobre a desistência e sobre a sustação do protesto, julgue os 4 itens que eu vou analisar aqui, que eu vou ler para você. Olha só, e as questões estão aqui na descrição do vídeo, perfeito? Simbora? Ó, o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só poderá ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. E aí, querido, fala para mim, se o título do documento de dívida cujo tiver sido protestado, de novo, o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente só pode ser pago, protestado ou retirado com autorização judicial. Perfeito, texto seco, artigo 17, parágrafo 1º da Lei 9492. Querido, ó, o título do documento de dívida cujo protesto tiver sido sustado judicialmente. Ei, se o juiz colocou a mão no protesto, queridão, você tem que esperar o juiz falar novamente. Aliás, a lei disse o óbvio. Se o juiz botou a mão lá, meu irmão, só sai depois dele falar que pode. Se ligou? Então, só pode ser pago, protestado, retirado com autorização judicial. Artigo 17, parágrafo 1º, na minha opinião, disse o óbvio. Não precisaria nem dizer. Se tem uma ordem judicial, como é que o tabelião de protesto, se tem uma ordem sustando o protesto, como é que o tabelião vai se manifestar fazendo isso ou aquilo outro? Perfeito? Tudo bem. Questão agora 62 de 360, número 2 de hoje. Antes da lavratura do protesto, o apresentante não poderá retirar o título ou documento de dívida, mesmo quando pagos emolumentos e demais despesas. Mesmo quando pagam emolumentos e demais despesas. Questão verdadeira ou falsa? Falsa. Ô, gente, querido, antes da lavratura do protesto, o apresentante ele pode sim retirar o título ou documento de dívida, desde que ele pague emolumentos e demais despesas. Ah, o cara quer retirar porque agora ele se apaixonou pela devedora. Sem problema. Só que deixa o dinheirinho lá. Deu trabalho, arrependeu, filhão? Paga emolumento, paga demais despesas e retira essa bagaça de lá. Se ligou? Questão número 3 de hoje, número 63 do desafio, 63 de 360. Tornada definitiva a ordem judicial de sustação do protesto, os títulos ou documentos de dívida são obrigatoriamente, em qualquer hipótese, remetidos ao juízo competente que determinou tal medida para que sejam juntados aos autos do processo ou arquivados perante o citado juízo. Questão verdadeira ou falsa, querido? Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Falsa porque ele fala aqui, ó. Depois reveja a questão aí, tá? Ó, são obrigatoriamente, em qualquer hipótese, remetidos ao juiz competente. Negativo. Só vai pro juiz, meu irmão, só vai pro juiz se o magistrado não disser a quem deve ser entregue. Ou se o magistrado disser que tem que entregar pro Pedro e o Pedro não aparecer lá em 30 dias. Se não, vejamos o artigo 17, parágrafo 3º da Lei 9492, tornada definitiva a ordem de sustação, o título ou documento de dívida será encaminhado ao juízo respectivo, quando não constar determinação expressa, a qual das partes o mesmo deverá ser entregue. Quando não constar quem deve ser entregue. Se o juiz mandou entregar para o Pedro, lógico que você não vai mandar para o juiz.
ou se decorridos 30 dias, sem que a parte autorizada tenha comparecido no tabelionato para retirá-la. Exatamente como eu tinha dito. Se o juiz mandar entregar para o Pedro, você não vai mandar para o juiz. E se o juiz mandar entregar para o Pedro e o Pedro não aparecer lá em 30 dias, aí tudo bem, vai ter que mandar para o juiz. Beleza? Se ligou? Vamos embora, vamos continuando. Questão número 4 de hoje, número 64 do nosso desafio. Vamos lá. Revogada a ordem de sustação do protesto, o juiz revogou a ordem de sustação, há necessidade de se promover nova intimação do devedor. O cara já estava intimado, tem que intimar de novo, para que possa o mesmo requerer expressamente a lavratura de protesto e sua efetivação. Falso, gente, falso! Não faria nem sentido, porque veja só, você foi lá para lavar o protesto, beleza? Lavrar, registrar o protesto. Tudo bem. Aí o juiz sustou, saiu uma ordem de sustação. Aí essa ordem agora foi revogada. Há necessidade de promover nova intimação do devedor para que possa o mesmo requerer expressamente a lavratura do protesto e sua efetivação? Sim ou não? De jeito nenhum, não há necessidade de nova intimação. Perfeito? Se ligou no movimento, queridão? Isso é o que está expressamente lá no artigo 17, parágrafo 2º da Lei 9492, que eu vou ler para você a título de reforço. Que essa galera que estuda para cartório não estuda muito 9492 não, eu sei. Ó, segundo o artigo 17, parágrafo 2º da Lei 9492, revogada a ordem de sustação, não há necessidade de se proceder a nova intimação do devedor, sendo a lavratura e o registro do protesto efetivados até o primeiro dia útil subsequente. Lembra a martelisa aqui. Até o primeiro dia útil subsequente. Salvo se a materialização do ato depender de consulta a ser formulada ao apresentante, caso em que o mesmo prazo será contado da data da resposta dada. Beleza? Volta o vídeo aí para você soltar isso pelo menos umas 3 vezes e gravar. Tudo bem. Vamos agora para a nossa questão 65 de 360. O livro aqui está querendo cair, porque com a mão eu estou segurando o livro, com a outra eu estou com o celular iluminando as questões. Estou aqui de frente com o Memorial JK, escureceu e eu estou dando o meu jeito aqui para gravar. Olha só, tabelião e registrador de Minas EGF. Espera aí, se fosse fácil todo mundo faria. Quando o tabelião de protesto não conserva seus arquivos, gravação eletrônica de imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, pode-se dizer sobre o registro do protesto que em seu instrumento deverá conter, dentre outros dados, os seguintes, exceto qual é que não deve conter. Olha só, vou ler de novo a cabeça. Quando o tabelião de protesto não conservar em seus arquivos gravação eletrônica da imagem, cópia reprográfica ou micrográfica do título ou documento de dívida, pode-se dizer sobre o registro do protesto, que em seu instrumento deverá conter, dentre outros dados, exceto. Olha só, o que não tem que ter? Tem que ter a data e o número de protocolização, sim ou não? Sempre. Tem que ter certidão das intimações feitas e das respostas eventualmente oferecidas? Perfeito, sem dúvida. Tem que ter a aquiescência do portador do aceite por honra? Perfeito, tudo texto seco. Tem que ter o nome, número do documento de identidade, nome, número do documento de identificação do credor e endereço. Ei, queridão, questão verdadeira ou falsa essa aqui? Fala pra mim. A identificação que naturalmente não é do credor, é do devedor, né, meu irmão? Nos termos, anotei aqui pra você, do 22, inciso 7 da Lei 9492. Então, quando não tiver tudo aquilo que eu falei, tem que ter a data e número de protocolização, tem que ter a certidão das intimações feitas, das respostas dadas, tem que ter a aquiescência do portador do aceite por honra, tem que ter o nome, tem que ter o número de identificação do devedor, não do credor, e o endereço. Beleza? Simbora. 5 questões, vamos para mais 7 questões. Queridos, questões 66, 67, 68, 69, também cobradas na prova para tabelião registrador de Minas 2007.
Vamos lá. Sobre as certidões e informações do protesto, olha só. Sobre as certidões e informações do protesto, julgue 4 itens aqui, vem comigo. O tabelião de protesto expedirá as certidões solicitadas dentro do prazo máximo de 3 dias úteis, que abrangerão um período mínimo de 5 anos anteriores contados da data do pedido, salvo quando se referir a protesto específico. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Porque o prazo aqui não é de 3, o prazo é de 5 dias úteis para expedir a certidão. Agora o resto tá certo, né? Vai se referir no mínimo aos 5 anos anteriores, salvo quando se referir a um protesto específico. Beleza? Vamos lá. Questão 67 de 360. No caso de homonímia, que puder ser verificada pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião de protesto somente poderá expedir certidão negativa após autorização judicial. Ei, no caso de homonímia que puder ser verificado pelo confronto do número de documentos de identificação, o tabelião somente poderá emitir certidão negativa após autorização judicial? Lógico que não, né? Se você tá vendo ali que o CPF do cara é 699, do outro é 645, é óbvio que você não precisa de autorização judicial, você já pode dar ali a certidão negativa. Beleza? Se o cara tiver negativo, lógico, né? Perfeito? Se ligou? Então, questão falsa. Lembre-se aí do artigo 28 e a questão anterior, artigo 27. Vamos lá. Nas certidões expedidas, gente, para quem está começando aí, né? Artigos 27 e 28 da Lei 9492, já que estamos falando de protesto. Nas certidões expedidas pelo tabelião de protesto, sempre deverão constar os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados. E aí? Fala para mim. Questão verdadeira ou falsa? Falsa, né, gente? Artigo 27. Nas certidões expedidas pelo tabelião de protesto, sempre deverão constar os registros cujos cancelamentos tiverem sido averbados. Esses cancelamentos averbados não vão constar, né, pessoal? Não vão constar. Tem situações específicas por requisição judicial ou por requisição do próprio devedor, onde pode aparecer, mas de regra não. Vamos lá, questão 69 de 360, número 9 de hoje. Em relação a certidões e informações do protesto, vamos lá. Poderão ser fornecidas certidões de protestos não cancelados a quaisquer interessados, desde que requeridos por escrito. Questão verdadeira ou falsa? Verdadeira, nos termos do artigo 31, inciso 5 da Lei 9492. Poderão, sem dúvida, ser fornecidas certidões de protesto não canceladas a quaisquer interessados, desde que requeridas por escrito. Beleza? Agora, artigo 31, esquece inciso 5, apaga, tá? Eu falei inciso 5 aí, viajei total. Artigo 31 e pronto. Beleza. Vamos agora, senhores, para as últimas questões de hoje. Vamos lá para mais 3 questões de protesto. Cadê as questões? Pronto. Só para você entender, ó, tô segurando o livro com uma mão e tô iluminando com a outra, ó. Tá achando que é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, meu. Olha só. E a cara de alegria, ó. Ah, moleque. Se liga no movimento. Querido, questão agora é 70 de 370, 71 e 72. Bom, em relação ao pagamento do título ou documento de dívida apresentado para protesto, julgue os itens. De novo, em relação ao pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto, julgue os itens. Na verdade, aqui está correto afirmar, né? Mas eu estou sempre adaptando as questões aqui. O pagamento, lembre-se que ele está falando de título ou documento de dívida apresentado para protesto. Vamos lá. O pagamento é feito no valor histórico do título, acrescido dos emolumentos. Questão verdadeira ou falsa? O pagamento, gente, ele é feito no valor histórico do título, acrescido dos emolumentos. Questão? E aí, fala pra mim. Questão falsa. Acrescido dos emolumentos e das demais despesas. Lembre-se que a EGF a Escola Judiciária Désio Filho é uma banca que gosta muito de texto seco. Então, questão falsa, ok? Faltou demais despesas. Vamos lá. Questão 71. O termo inicial da incidência de juros de mora de título com data de vencimento é o da data do registro do protesto. E aí? Fala pra mim. Querido, o termo inicial da incidência de juros
o termo inicial da incidência de juros de mora de título com data de vencimento, é o da data do registro do protesto. É o da data do registro do protesto. Questão falsa. Querido, lembre-se do artigo 40. Essa é a informação quando não tiver data de vencimento. Queridão, porque se tiver data de vencimento, você conta da data de vencimento, a incidência dos juros de mora. Agora, se não tem data de vencimento, aquilo que foi apresentado para protesto, aí você conta a incidência dos juros de mora, sem dúvida alguma, da data do registro para o protesto. É a solução do artigo 40 da Lei 9492. Beleza? Simbora. Questão 72 de 360, número 12 de hoje. Vamos embora! E não sai daí porque tem dica motivacional ainda hoje. Estou selecionando. Ó, a quitação dada pelo oficial de protesto, não impede a cobrança pelo credor das parcelas correspondentes à correção monetária e juros cabíveis. E aí? Questão verdadeira ou falsa? E aí? A quitação dada pelo oficial de protesto não impede a cobrança pelo credor das parcelas correspondentes à correção monetária e juros cabíveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeira. Questão verdadeira. Querido, e que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos lá algo que está protestado. Você foi lá, ó, você teve um título protestado. Você foi até o cartório e pagou o valor com os emolumentos e demais despesas, mas não pagou os juros nem a correção monetária. Muitas pessoas esperam o cheque para o cartório por conta disso, para não pagar juros nem atualização monetária. O cara vai lá e paga. Eu já cansei de ver isso. Cara profissional de pagar débito, ele espera ir para o cartório, porque aí ele paga o valor que está lá no título com os emolumentos e demais despesas. E aí, só que o cara não pagou juros nem demais despesas. E aí? Desculpa, demais despesas pagou. Ele não pagou juros nem atualização monetária. Como é que faz? Ei, o fato do tabelião de protesto ter dado a quitação ali não impede que o credor entre com uma ação em apartado para cobrar essa diferença. É porque muitas vezes no cheque a diferença é R$100, 200, 300, mas se for um cheque de R$1 milhão, e se estivermos falando desses valores, aí de repente a diferença pode ser 100 mil, 200 mil, certamente o cara vai contratar um advogado e vai entrar com uma ação para fazer essa cobrança. Perfeito? Então, aqui, gente, essa questão é fantástica, pode cair em prova subjetiva e prova oral. A quitação dada pelo tabelião de protesto, não, ele até usou aqui impropriamente oficial de protestos, né? Poderia anular a questão. Pelo tabelião de protesto, não impede a cobrança pelo credor das parcelas correspondentes à correção monetária e juros cabíveis. Se ligou no movimento, queridão? Então, ó, essas foram as 12 questões de hoje. Deixa eu lembrar você que no dia 15 de julho, na véspera do concurso do cartório de Rondônia, eu estarei no Shopping Porto Velho com a bênção do Papai do Céu, fazendo um super aulão para você, das 9 até as 18, com apenas 1 hora de almoço. Nós vamos corrigir mais de 200 questões para garantir a sua aprovação no concurso da IESES. Meu queridão, e aí, você vai comparecer ou não vai? Garanta logo a sua vaga, porque as pessoas estão já fazendo as inscrições a todo vapor, não param as inscrições. E lá no Aulão do Rio, as inscrições acabaram muito antes do que eu imaginava. Eu tive inclusive que conseguir uma nova sala, senão não teria comportado. É só você dar uma olhada no primeiro vídeo dessa saga que você vai ver que o que eu tô falando é muito verdade. Então corre e garante a sua inscrição, beleza? Queridão, então é isso aí. Vamos agora para nossa dica motivacional. Olha só, querido, é desafiador, porém possível. O tamanho de uma meta é um fator muito importante para a sua realização. Se pequena demais, não será desafiadora. Afinal, por que fazer algo que não é estimulante, cujo resultado todos já imaginam? Entretanto, se for grande demais, você poderá iniciá-la como se já estivesse perdido ou falhado. Por que entrar em um jogo que de antemão já sabe que perderá? Então, você tem que analisar os níveis de dificuldade. Particularmente, querido, eu sei que a minha meta tá legal quando ela parece impossível.
eu não faço muita dosagem, como o Paulo Vieira ensina aqui no seu livro Poder e Alta Performance. Eu gosto muito da dosagem dada pelo Tony Robbins, que diz que ele diz que sabe que a meta dele está certa quando a meta parece impossível. E como eu tenho dito ultimamente, objetivo bosta, vida merda. Objetivo foda, vida extraordinária. Tudo bem, querido? Você não vai colocar como meta, o que o Paulo Vieira está querendo dizer aqui é o seguinte: você não vai colocar como, você ganha 5 mil hoje, você vai colocar como meta ganhar R$1 milhão em 30 dias. Irmão, pesado, né? De 5 mil para 1 milhão em 30 dias. Eu acredito que você pode sair de 5 mil para ganhar 1 milhão por mês. Sem dúvida, isso é tranquilo. Se alguém pode, você também pode. Mas em 30 dias? Então você tem que ter um equilíbrio. Você ganha 5 mil, fala que vai ganhar em um ano 7 mil, que bosta de... Que porcaria de meta é essa? Em um ano você quer aumentar 2 mil o seu salário? Em um ano você quer dobrar o salário? Também acho pouco. Eu acho ridículo. Eu geralmente quero crescer 10 vezes mais. O que eu sei hoje de direito notarial registral, eu quero 10 vezes mais. Assim eu sei que tá legal. O que eu ganho hoje, eu quero ganhar 10 vezes mais daqui a um ano. Querido, aumente suas metas. Não vai colocar uma meta de ganhar R$1 milhão se você ganha 5 mil hoje. Mas, querido, objetivo merda, vida bosta. Objetivo foda, vida extraordinária. Beleza, queridão? Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima!